Meus irmãos, graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor, que mais uma vez nos reúne nesse lugar para adorá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo, através de hinos, de cânticos e pelo ensino, pela pregação da sua bendita e santa palavra. Mais uma vez eu convido os irmãos a atentarem para a pregação da palavra do Senhor. Convido-os a que abram as suas Bíblias no livro do Apocalipse, texto que temos pregado nos domingos à noite. E hoje vamos ler Apocalipse capítulo 10, mas o sermão será nos versículos 1 a 4. Apocalipse capítulo 10. Apocalipse 10, eu lerei todo o texto, todo o capítulo, mas a pregação será nos primeiros 4 versículos. Convido os irmãos que podem se colocar em pé, para que desse modo, meus irmãos, ouçam, acompanhando nas suas Bíblias, a leitura da palavra do Senhor em Apocalipse 10. O texto diz: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E, quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele, então, me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Nosso bondoso Deus e Pai, Deus bendito, soberano, gracioso, mais uma vez, ó Deus, nesse dia nos reunimos para te adorar, para bendizer ao Senhor, exaltar o teu nome, gratos, ó Deus, pela obra de Cristo, pela encarnação, vida, morte e ressurreição de Cristo, pelo sacrifício de Cristo por nós. Gratos pela providência do Senhor, pelo amor, o cuidado maravilhoso, diário, contínuo do Senhor em nosso favor. Gratos, ó Deus, pela esperança da vida eterna, esperança dos novos céus e nova terra. Nós te bendizemos, ó Senhor, porque tu reinas soberano sobre todas as coisas, sobre o universo, sobre a história, sobre as pequenas e as grandes coisas, e te agradecemos porque andas com tua igreja. Pedimos ao Senhor que nos abençoe mais uma vez nesse dia, quando vamos ouvir a pregação da tua palavra.
Fala, ó Deus, aos nossos corações, trazendo conhecimento de Ti, consolo, encorajamento, aumentando em nosso coração o desejo de servir ao Senhor, o desejo de habitar com o Senhor no céu, na pátria celestial. Converte pecadores, ó Deus, por Tua palavra, pela pregação da Tua palavra, traz-os arrependidos dos seus pecados. É o que nós te rogamos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, quando Jesus Cristo concluiu o seu ministério aqui na terra, seu ministério de redenção em nosso favor, quando ele estava para ascender aos céus, ele ordenou à sua igreja, representada naquela ocasião pelos discípulos do Senhor, Cristo ordenou à igreja que pregasse o evangelho a todos os povos, todas as nações, todas as línguas e reinos do mundo. Irmãos, é dever da Igreja de Cristo, é nosso dever, enquanto aguardamos a vinda do Senhor, proclamar a doce palavra de Deus e sustentar o testemunho de Jesus Cristo até que Ele venha, ainda que isso venha a trazer consequências amargas para nós, mesmo que nos traga consequências amargas. Como veremos antes do soar da sétima e última trombeta, aqui em Apocalipse capítulos 10 e 11, não é só através do soar das trombetas que Deus tem advertido, avisado e chamado a humanidade ao conhecimento dele mesmo, ao arrependimento dos seus pecados. Mas, sobretudo, Deus tem usado a sua igreja para anunciar a graça do perdão dos pecados em Cristo. Deus tem usado a sua igreja para proclamar a vinda do Senhor, trazendo juízo sobre o mundo e descanso para o seu povo. Vamos lembrar, meus irmãos, mais uma vez o que temos aprendido até aqui, resumir mais uma vez o que temos aprendido no livro do Apocalipse, na revelação de Deus a nós. Primeiro, a Igreja de Cristo está militando nesse mundo, vivendo nesse mundo, pregando o Evangelho e sustentando o testemunho de Cristo em meio a muitas lutas, perseguições, provações. Mas a Igreja não está só. Cristo está com a sua Igreja. Cristo anda no meio da sua Igreja. Apocalipse nos revela isso nos primeiros 3 capítulos. Nós não devemos, irmãos, esquecer que a igreja é luz, os 7 candeeiros de ouro, luz nas mãos do Senhor, luz que ilumina o mundo em trevas. A igreja é luz quando prega fielmente a palavra de Deus e quando seus membros sustentam firmemente o testemunho de Jesus Cristo, o testemunho do Evangelho. E quando fazemos isso, somos perseguidos. A igreja é perseguida pelo diabo e seus anjos, pelo mundo ímpio, mas Cristo, o cavaleiro fiel, anda no meio da sua igreja. Cristo está conosco. Segundo, do seu trono, Deus reina sobre todas as coisas. Deus reina sobre o universo. Deus reina sobre os governos. Deus reina sobre os ministros. Deus reina sobre as nações, sobre os homens, sobre os anjos, sejam eles bons ou maus. Deus reina sobre toda a história, como nós vimos em Apocalipse capítulos 4 a 7. A história é o desenrolar dos planos de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Vimos que quando o livro da história, o livro selado por 7 selos, é aberto por Jesus Cristo, a igreja continua pregando o Evangelho, a mensagem de salvação em Cristo. Vimos que o Evangelho continua avançando nesse mundo, vencendo as barreiras do mal, do pecado, e conquistando, chamando os eleitos de Deus, mesmo quando a igreja se vê debaixo de intensas perseguições, de intensas lutas, graves doenças, crises políticas, econômicas, distúrbios sociais e até mesmo enfrentando a morte, a igreja continua, através da história, pregando o Evangelho
que avança nesse mundo vencendo e para vencer. Em terceiro lugar, Deus tem feito soar sua voz de juízo como sons de trombetas que advertem que há um Deus soberano que reina sobre o mundo, sobre a humanidade e que é o juiz de toda a terra. O som das trombetas do Apocalipse adverte que haverá o dia do juízo final, o dia da prestação de contas com Deus. O som das trombetas do Apocalipse anuncia que a volta de Cristo se aproxima, o juízo final se aproxima. Mas, meus irmãos, enquanto esse dia não chega, Deus tem permitido que o mundo seja atingido por calamidades, catástrofes, desastres, doenças, grandes conflitos e guerras que trazem amargura, dor ao mundo, que trazem tristezas e mortes. Como temos aprendido, Deus tem feito isso para que os homens se arrependam dos seus pecados, para que os homens atentem para eles. Mas é triste e até assustador ver que, diante de tudo o que tem acontecido na história, diante de tantos desastres, tanta dor, tanta lágrima, tantos tormentos e tantas mortes, João diz em Apocalipse 9, versículos 20 e 21, que os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Na sequência do texto de Apocalipse, conforme temos acompanhado nos domingos, 6 das 7 trombetas já foram tocadas. Mas ainda falta o soar da 7ª e última trombeta, o mais terrível ai, a trombeta do juízo final. E quando essa última trombeta soar, não haverá mais tempo ou lugar para arrependimento. No entanto, meus irmãos, antes que chegue esse ponto da história, antes que chegue esse dia final, antes que o 7º anjo toque a 7ª trombeta, nós temos na narrativa de João um intervalo nos capítulos 10 e 11. Precisamente no capítulo 10, 11 até o versículo 13. Isso também aconteceu quando João estava registrando a quebra dos 7 selos. 6 selos foram quebrados, então nós temos um intervalo na narrativa de Apocalipse no capítulo 10. Naquele intervalo, Deus revelou a João o que estava acontecendo com a igreja no céu, a igreja descansando com o seu Senhor no céu. Mas agora, antes do soar da 7ª trombeta, Deus revela a João o que está acontecendo com a igreja na terra, na história, aqui na terra. Então, nós podemos perguntar ao texto, ao nosso texto, aos capítulos 10 e 11, o que está acontecendo com a igreja na terra, enquanto as trombetas do juízo de Deus estão sendo soadas, e enquanto se aproxima a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda do Senhor. Apocalipse 10 e 11 revela que até que chegue o grande e terrível dia do Senhor, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, está proclamando o Evangelho na terra e sustentando o testemunho de Jesus Cristo. É nesse ponto da história que nós estamos agora, meus irmãos. Enquanto Deus faz soar, através da história, os seus sons de juízo como trombetas, anunciando que haverá um juízo final, a igreja continua proclamando o Evangelho de Cristo e sustentando o testemunho do nosso Senhor.
Aqui em Apocalipse 10, texto que lemos, e que vamos começar a considerar hoje, o apóstolo João viu um anjo forte, grande, de fato um anjo gigantesco, capaz de andar sobre a terra em um só passo. Um anjo poderoso, que tem voz como o rugir de um leão, voz que pode ser ouvida por toda a terra. Esse anjo desceu do céu, trazendo na sua mão um livrinho aberto. Um livro que, curiosamente, é ao mesmo tempo doce e amargo. Doce ao paladar, mas amargo ao estômago. O apóstolo também vê 7 trovões que falam. João pode ouvi-los, João pode compreender o que esses trovões falavam, mas ele não pôde registrar o que falavam, porque uma voz do céu ordenou a ele que não escrevesse as coisas que os 7 trovões falaram. O que a visão do anjo com um livrinho aberto significa? O que significa, meus irmãos, os 7 trovões, o que simbolizam essas figuras usadas por João aqui em Apocalipse 10. Eu vou apresentar para os irmãos, antes de continuar dizendo o que significam. O anjo com um livrinho aberto, um livrinho doce e amargo, e a voz dos 7 trovões que João não pôde registrar. Antes de continuar, eu quero apresentar brevemente para os irmãos um esboço do capítulo 10. O que nós temos aqui, meus irmãos, é um anjo forte com um livrinho aberto na mão, versículos 1 e 2. 7 trovões que falam, mas João não pôde registrar o que eles falaram, versículos 3 e 4. Uma mensagem solene, trazida pelo anjo, nos versículos 5 e 7. A ordem do anjo para que João comesse o livrinho doce amargo. Versículos 8 a 10. E o comissionamento de João para pregar ao mundo, a muitos povos, nações, línguas e reis. Versículo 11. Hoje nós vamos considerar os primeiros 2 pontos desse esboço. Um forte anjo com um livrinho aberto na mão, 7 trovões que falam, mas João não pôde registrar o que eles estavam falando. Vamos lembrar mais uma vez. Apocalipse 10, 11, até o versículo 13, revela o que a igreja está fazendo no mundo enquanto aguarda a vinda do seu Senhor. Essa revelação de Apocalipse 10 começa com um anjo forte, com um livrinho aberto na mão. Eu vou reler para os irmãos os versículos 1 a 4, onde o texto diz: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto do anjo era como o sol, as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Até o versículo 2, versículos 1 e 2. João já tinha visto vários anjos nas visões anteriores. Os irmãos lembram? Anjos ao redor do trono de Deus, anjos tocando trombetas e outros anjos, inclusive anjos maus, que vimos no soar da 5ª e da 6ª trombeta. Contudo, aqui João vê um anjo muito forte. Quem é esse anjo? Por que ele aparece nessa parte da visão de João? Seguindo o texto, eu vou apresentar para os irmãos algumas características desse anjo forte com um livrinho na mão. Primeiro, é um anjo do Senhor. O anjo forte é um anjo do Senhor. Notem os irmãos que João viu descendo do céu. Descendo de dentro do céu, vindo do céu. O anjo que João vê agora no capítulo 10 é diferente dos anjos que ele faz referência,
que ele viu no capítulo 9. No capítulo 9, João viu um anjo que é uma estrela caída do céu. Ele viu anjos que estavam atados junto ao rio Eufrates e anjos que subiram das profundezas do abismo. Mas aqui no capítulo 10, o anjo que João viu desceu do céu. Ele não foi atirado do céu para a terra. Ele não subiu das profundezas do abismo, mas desceu do céu, veio do céu. Esse anjo que desceu do céu, desceu do lugar da habitação de Deus, da presença de Deus, da presença gloriosa de Deus. Portanto, é um anjo do Senhor, um anjo que vem à terra cumprir ordens do Senhor. Também João diz, o texto diz que é um anjo poderoso. João o descreve como um anjo forte, que significa muito poderoso, muito capaz. Um anjo tão forte e grande que a sua ação é capaz de alcançar toda a terra de uma só vez. A sua voz pode ser ouvida em toda a terra de uma só vez. É um anjo cheio do poder do Senhor. O texto diz que é um anjo glorioso, um anjo que carrega consigo a glória do céu, carrega consigo a glória de Deus. João viu envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça, tendo o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo. Meus irmãos, essas figuras, nuvem, arco-íris, rosto como o sol, pernas como colunas de fogo, juntas simbolizam a glória, o poder e a majestade de Deus. Devido a essas características desse anjo, muitos têm dito que ele é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas nós não podemos afirmar isso, mas nós podemos dizer que esse anjo traz consigo o esplendor da glória, do poder e da majestade de Deus. Nas Escrituras, a figura da nuvem muitas vezes faz referência à presença de Deus com poder e glória. Várias passagens. A figura do arco-íris lembra Ezequiel, capítulo 1, versículos 26 e 28, a visão do trono da glória que Deus deu a Ezequiel. Ezequiel vê ao redor do trono um arco-íris. Assim também como a visão do trono aqui em Apocalipse. Nós temos também um arco-íris ao redor do trono de Deus, na visão do trono aqui em Apocalipse. A expressão coluna de fogo lembra a presença poderosa, gloriosa, soberana, providente de Deus com Israel na caminhada do deserto indo para Canaã. Deus estava acompanhando Israel à noite por uma coluna de fogo. Tudo isso mostra que o anjo que João viu é um anjo que evoca a presença soberana, poderosa, gloriosa de Deus. Ao mesmo tempo, a presença misericordiosa, providente de Deus, do Senhor e juiz de toda a terra. Portanto, é melhor considerar esse anjo com um livrinho aberto na mão como um anjo do Senhor que manifesta a sua presença, manifesta a autoridade do Senhor, poder do Senhor, a glória do Senhor. É um anjo vindo diretamente da presença de Deus, que traz da parte de Deus uma mensagem poderosa, uma mensagem que manifesta, que revela o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Como diz o texto, esse anjo desceu do céu, tendo em sua mão um livrinho que foi aberto e permanecia aberto. Na maneira como João escreveu, o verbo que João usou, na maneira como usou, mas literalmente o texto diz, tendo em sua mão um livrinho que foi aberto e permanecia aberto. O que simboliza o livrinho aberto na mão desse anjo? Meus irmãos, é bom lembrar que o termo livrinho aqui não tem uma conotação depreciativa. Às vezes nós falamos coisas em diminutivo para depreciá-las.
Se você torce para algum time, você não gosta que seu time seja chamado de timinho. Né? Isso é depreciativo. E outras questões assim. Não é essa a questão aqui. Não é esse o sentido aqui de livrinho. O anjo trazia na mão um pequeno livro aberto. Um pequeno rolo aberto. Quando João contou essa visão, mais uma vez ele tinha em mente o grande livro, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Aqui João faz referência a Ezequiel capítulo 2, o texto que o nosso irmão presbítero Célio leu. Aqui João faz referência a Ezequiel 2, 1 até o capítulo 3, versículo 3. Nesse texto, nós temos o chamado de Ezequiel, o comissionamento de Ezequiel para o ministério profético. Nós vamos voltar a essa passagem adiante, no próximo sermão, se o Senhor nos permitir. Mas para agora importa notar que Deus chamou Ezequiel para proclamar, para pregar a sua doce palavra para um Israel rebelde. Ezequiel deveria proclamar a palavra de Deus, profetizar com perseverança, com ousadia, ainda que essa fosse uma tarefa dura, difícil, amarga, com consequências amargas para o profeta. Quando Deus chamou e enviou o profeta Ezequiel, ele disse, versículos 3 a 7 do capítulo 3, Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor. Profetize a eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Mas hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. No chamado de Ezequiel, Deus diz a ele o que disse também a Timóteo. 2 Timóteo 4, 2 a 5. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ezequiel, assim como Timóteo, deveria pregar a doce palavra de Deus para um povo rebelde e obstinado, ainda que isso lhes trouxesse consequências duras, difíceis, consequências amargas. No chamado de Ezequiel, Deus lhe deu a visão do rolo, de um livro. Deus ordenou a Ezequiel que comesse o livro, que fosse e falasse à casa de Israel. E esse livro era para Ezequiel doce como mel à sua boca. Lembre como esse livro foi apresentado a Ezequiel. Nós lemos ainda há pouco. Deus diz a ele, abre a boca e come o que te dou. E então Ezequiel diz, Ezequiel 2:9, vi e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Meus irmãos, o apóstolo João conta a visão do anjo com um livrinho doce e amargo aberto em sua mão, com base no comissionamento de Deus ao profeta Ezequiel. Deus enviou Ezequiel para ir e proclamar a sua doce palavra para a rebelde casa de Israel. Aqui em Apocalipse, como veremos,
Deus enviou João, Deus ordenou ao apóstolo João que comesse o livrinho e que fosse e pregasse a muitos povos, nações, línguas e reis da terra. Versículos 9 a 11 do capítulo 10. O que simboliza o livrinho trazido dos céus pelas mãos do anjo? O que simboliza esse livrinho doce, amargo? Vamos, acompanhando o texto, ver algumas características também desse livro doce, amargo. O pequeno livro tinha sido aberto e permanecia aberto. Podemos ver aqui, meus irmãos, um contraste com o livro selado da visão dos 7 selos. Aquele livro não podia ser lido, ele estava selado, lacrado. Lembra os irmãos que João chorava, porque não tinha ninguém capaz, idôneo, para abrir aquele livro que é o plano de Deus para a história. Somente um homem, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, pôde abrir aquele livro e executar os seus planos. Mas aqui em Apocalipse 10, João vê um livrinho aberto. Isso sugere que a mensagem do livro é para ser lida mesmo, é acessível, está acessível. A mensagem do livrinho pode até não ser compreendida por todos, mas pode ser lida por todos, é acessível a todos. Todos podem ter esse livrinho. É um pequeno livro. Portanto, trata-se de um livro que, além de acessível, é fácil de transportar, é fácil de ler. Não significa simplório, sem importância, mas um livro que pode ser carregado e lido facilmente. Nos dias do profeta Ezequiel, como também nos dias do profeta João, do apóstolo João, os 2 ofícios são de pregação, de anúncio da palavra. Nos dias desses irmãos, um profeta, um apóstolo, um livro era raro, caro, geralmente pesado, era um rolo. Não era um livro como nós temos acesso. Não só livros com papel, mas também no seu celular, no seu notebook. Você pode ter muitos livros, mas não era assim. Nos dias de João, era um rolo pesado, um livro, e difícil de ter. Mas João vê aqui um rolo pequeno, aberto, acessível, um livrinho que qualquer pessoa, até mesmo uma criança, pode carregar. O livro é, por demais, importante, é um livro muito importante, tão importante que é trazido e entregue a João por um anjo do Senhor. Não qualquer anjo, mas um anjo forte, poderoso, glorioso, um anjo portador da gloriosa majestade e do poder de Deus. É um livro, por demais, importante. Portanto, o pequeno livro tem uma mensagem acessível a todos. É possível a todos lê-lo. É um livro fácil de transportar e muito importante. Porém, a característica mais importante desse livro é que ele é um livro vindo de Deus, vindo dos céus, trazido da presença de Deus, um livro vindo de Deus. João diz, vamos lembrar de novo, vi outro anjo forte descendo do céu, trazendo na mão um livrinho aberto. É um livro que vem do céu. O que esse livro simboliza? Meus irmãos, o pequeno livrinho aberto, de sabor doce e amargo, simboliza a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. As profecias em Ezequiel e João, um profeta e um apóstolo, Antigo e Novo Testamentos. A profecia de Ezequiel e a visão de João só nos levam a concluir que esse pequeno livro é a palavra de Deus. Cânon completo, Antigo e Novo Testamentos. Tal como na profecia de Ezequiel 2 e 3, a voz ordena ao profeta Ezequiel que anuncie a Israel a mensagem do Senhor. Assim também, tal como lá, uma voz anuncia a João que pregue o evangelho a muitos povos, nações, línguas e reis.
Aqui em Apocalipse 10, o anjo que traz o livrinho ordena ao apóstolo João que pregue a palavra de Deus ao mundo rebelde. O soar das trombetas nos tem apresentado um mundo rebelde. Nós lemos como os homens não têm se arrependido dos seus pecados. E então, nesse intervalo entre a sexta e sétima trombetas, João é comissionado a pregar o Evangelho. A igreja é chamada a pregar o Evangelho enquanto Cristo não vem. Portanto, meus irmãos, nessa visão, João vê simbolicamente o anjo do Senhor trazendo em suas mãos a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor. Esse anjo ordena ao apóstolo João que pregue a palavra do Senhor ao mundo. Na continuação da visão, João viu que o anjo poderoso pousou sobre a terra e o mar, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O que isso significa? Essa imagem simbólica de um anjo tão grande, capaz de pôr seus pés, um na parte seca da terra, outro nos mares, nos oceanos. Essa imagem simbólica de um anjo gigantesco, capaz de, por meio de um só passo das suas pernas, alcançar terra e mar, faz referência ao fato de que a mensagem que ele traz é para ser pregada a todo o mundo, por toda a terra, em toda a terra. O anjo com seus pés, um sobre a terra e o outro sobre o mar, bradou com grande voz como o rugir de um leão. O apóstolo João conta esse fato, essa visão, também com base no grande livro, na Escritura Sagrada, Amós, capítulo 3, versículo 7. No profeta Amós 3,7, o texto diz: rugiu o leão, quem o temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Nessa passagem do profeta Amós, Deus está falando para Israel, Deus está falando para o seu próprio povo. Deus está falando a Israel do castigo que viria sobre eles, mais uma vez, em razão da sua rebeldia. E a voz de Deus era como um leão rugindo. Isso significa que era a voz de um soberano. Significa que Israel deveria parar e deveria ouvir a voz de Deus, deveria temer a voz de Deus, deveria escutar e atender a voz do Senhor. Há uma outra passagem também nos profetas, profeta Jeremias, na qual Deus está falando a Jeremias que profetize a todas as nações. Jeremias capítulo 25, versículo 30. Em Jeremias, o Senhor anuncia que a sua ira será derramada sobre as nações que não derem ouvidos à sua voz, sobre as nações que não atenderem à sua voz. Ao falar às nações impenitentes, Deus fala como o rugir de um leão. Jeremias 25, 30. Deus diz a Jeremias: tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras e lhes dirás: o Senhor lá do alto rugirá, e da sua santa morada fará ouvir a sua voz, rugirá fortemente contra a sua malhada, com brados contra todos os moradores da terra. Meus irmãos, Jeremias, assim como Ezequiel e João, deveriam anunciar ao mundo a mensagem que faz soar a voz de Deus, forte, poderosa, como o rugir de um leão. Nós não temos leão aqui na nossa região. Amazônia não tem leão. Quando o leão ruge, o som do seu rugido reverbera por toda a floresta e faz tremer os animais. O leão é um animal temível. Todos os animais, quando o leão ruge, os animais levantam a orelha, dão atenção, prestam atenção. De onde vem a voz? Quão perto de mim está? Porque disso depende a vida deles. Ouvir o rugido do leão depende
sobrevivência deles, disso depende a sobrevivência desses animais. Quando o leão ruge na floresta, então os animais dão atenção. O anjo poderoso que fala aqui simboliza a voz de Deus. O livro que ele tem nas mãos é a voz de Deus, é a palavra de Deus, deve ser pregado. E quando a palavra de Deus é pregada, é como o rugir de um leão. É o rugir do leão da tribo de Judá. Quando a palavra de Deus é pregada, nós devemos parar e ouvir e atentar. Nós devemos levantar as nossas orelhas e dispor o nosso coração, temer e obedecer ao Senhor. É a voz de Deus. Portanto, meus irmãos, na visão, o anjo forte tem um tamanho gigantesco, uma voz forte, capaz de alcançar e encher toda a terra. E a razão disso é que ele traz uma mensagem grande, poderosa, soberana, a mensagem de Deus, do Senhor, vinda do céu. Ele tem em suas mãos a palavra de Deus. Sua mensagem é para ser ouvida por todos os que habitam sobre a terra. De norte a sul, de leste a oeste, de terra a mar. Todos devem ouvir a soberana, poderosa palavra do Senhor. Ninguém pode deixar de ouvir a mensagem desse anjo forte, grande, quando ele fala. Ele é portador de uma mensagem que todos têm que ouvir. A mensagem de Deus, a mensagem do Senhor. Mas nem tudo pode ser revelado no pequeno livro aberto. Isso é simbolizado na visão dos 7 trovões, versículos 3 e 4. Os 7 trovões que falam, mas João não pôde revelar o que eles falaram. E quando o anjo bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. João ia registrar a voz dos 7 trovões. Vamos lembrar, João já tinha registrado o significado dos 7 candeeiros de ouro. João já tinha registrado os 7 selos. E João estava registrando o soar das 7 trombetas. Ele ainda iria registrar o derramar de 7 taças, os 7 flagelos. Mas quando João ia escrever o que disseram os 7 trovões, uma voz vinda do céu, voz de Deus, disse a ele que não escrevesse. Mais uma vez, meus irmãos, quando João registra essa parte da visão, ele possivelmente está fazendo referência à Bíblia e ao Salmo 29. O Salmo 29 exalta a glória, exalta o poder e a majestade do Senhor e nos convida a tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome, a glorificá-lo. No Salmo 29, nós temos o som do trovão como uma figura para a voz poderosa de Deus. E é interessante, meus irmãos, que nesse salmo aparece 7 vezes a expressão a voz do Senhor, comparando-a com voz de trovão. O salmista no Salmo 29, versículos 3 a 9, diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu tempo tudo diz glória. A voz do Senhor é soberana, poderosa, majestosa. Em várias passagens das Escrituras, inclusive aqui em Apocalipse também, voz como de trovão simboliza o poder do Senhor, o juízo do Senhor,
Êxodo capítulo 9, 1 Samuel 7, 1 Samuel 12, Salmo 77, Salmo 81, Isaías 29 e outras passagens nos seus versículos, nesse contexto do capítulo. E também aqui em Apocalipse 4, 5, 6, 1, 11, 19. Lá adiante, ainda chegaremos no capítulo 16, versículo 18. Voz como de trovão simboliza o poder, o juízo soberano de Deus. E também é o caso no Salmo 29, quando Deus fala, a sua voz é como trovão que abala a terra. Aqui em Apocalipse 10, a voz dos 7 trovões alcançou os ouvidos do apóstolo João. João pôde compreender o que os 7 trovões falavam. E João estava preparando-se para registrar, ele ia registrar. O texto diz que ele estava a ponto de começar a escrever, mas Deus não o permitiu. Guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Meus irmãos, o que isso significa? Significa que aquilo que os 7 trovões falaram não era para ser revelado. Não era para ser revelado em Apocalipse, não era para fazer parte das Escrituras. E nós poderíamos pensar por que não era para ser revelado. Porque Deus, em sua sabedoria, Deus, em sua soberania, Deus, em seu poder, não o quis revelar. Mas isso aponta para o fato de que há muitas coisas que Deus não nos tem revelado segundo a sua soberana e boa vontade. Mas há tantas coisas que Ele nos tem revelado na sua palavra, dos seus planos, dos seus propósitos, dos seus juízos, da sua glória. Mas há outras que Ele não nos quis dar a conhecer. Aqui, em Apocalipse, Deus revela o que são os 7 selos, o que são as 7 trombetas, o que são os 7 flagelos, o que são os 7 candeeiros de ouro. Mas Ele não quis revelar o que disseram os 7 trovões. Porque nem todas as coisas são para ser reveladas a nós. Porque pertencem ao domínio do Altíssimo, ao domínio soberano de Deus. Como diz a Escritura, passagem conhecida, Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O que Deus revelou nas Escrituras é para ser proclamado, é para ser pregado, é para ser crido e vivido em todo o tempo e lugar. Mas a voz dos 7 anjos não era para ser revelada. E então nós devemos confiar no Senhor, no nosso Senhor e Pai, e nos concentrar naquilo que Ele nos tem dado a conhecer, naquilo que Ele nos tem revelado na Sua palavra, na Escritura Sagrada, o livro aberto e acessível a todos. O significado, meus irmãos, desse anjo forte, poderoso, gigantesco, com um livrinho doce e amargo na mão, é que esse anjo traz nas suas mãos a palavra de Deus para ser proclamada ao mundo. O significado dos 7 trovões que falam, e João não pôde registrar, é que Deus não quis dar a revelar a nós certos acontecimentos que pertencem ao domínio do Senhor, ao domínio do Altíssimo. Concluindo então o sermão dessa noite, fazendo algumas aplicações, meus irmãos, o que a igreja deve estar fazendo na terra, enquanto as trombetas do juízo de Deus, que anunciam o juízo de Deus que virá, estão sendo tocadas, enquanto se aproxima a vinda do Senhor, o que a igreja deve estar fazendo agora, enquanto aguarda a vinda do seu Senhor. Apocalipse 10, 11 a 13, nos revela que nós devemos estar proclamando o Evangelho e sustentando o testemunho de Jesus Cristo. Nós somos as testemunhas mártires de Cristo, a igreja do Senhor. E enquanto Cristo não vem, nós devemos estar aqui
pregando o Evangelho e sustentando o testemunho do Evangelho. A visão do anjo vindo do céu com o livrinho aberto na mão e dos 7 trovões que falaram, mas que João não pôde registrar, nos ensina que é dever da Igreja de Cristo. É nosso dever da Igreja do Senhor, enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor, crer na palavra de Deus, amar a palavra de Deus. Quando a palavra é aberta e pregada, quando Deus fala, nós devemos levantar os ouvidos, atentar seriamente, dar atenção com seriedade. Nós devemos dispor o nosso coração ou rogar ao Senhor: Deus soberano, Deus bondoso, dispõe o meu coração para ouvir a tua palavra. É voz de Deus e não de um anjo, nem de homem. A palavra de Deus. É voz como de trovão que faz abalar. Talvez especialmente as irmãs já pularam. Como quando um trovão soou muito próximo. É voz como de um leão que ruge. Nenhum dos animais próximos da floresta fica inerte, parado, insensível à voz de um leão que ruge, porque é perigoso para ele mesmo, porque a vida dele depende de ouvir se um predador está tão perto, tão poderoso, tão perigoso. Nesse caso não é um predador perigoso, mas é um Senhor poderoso. A voz do Senhor é poderosa e não deve ser ignorada, não deve ser não crida, não deve ser deixada de lado, não deve ser tratada com desprezo ou desdém. É a palavra e a voz do Senhor que nós devemos crer, amar e proclamar, dar testemunho do Evangelho. Meus irmãos, não há nada que a igreja possa fazer de melhor para esse mundo, de mais eficiente, de mais produtivo e que cause mudança de fato, que não seja pregar com fidelidade a palavra de Deus e dar testemunho firme do Evangelho. Vocês estão em várias áreas fazendo muitas coisas. Bendito seja Deus e façam bem o que estão fazendo. E se nos apresentam nesse mundo várias soluções para os problemas da guerra, da pandemia, de todas as coisas. Para o problema dos casamentos, das famílias, dos filhos rebeldes, das esposas que se vão, dos maridos que as deixam. Não há, meus irmãos, nada que possa trazer real diferença para a vida das pessoas. De fato, diferença, senão a palavra de Deus sendo pregada com fidelidade, com firmeza, com perseverança. O testemunho da palavra de Deus através de todos nós, onde nós estamos vivendo, trabalhando, estudando, servindo ao Senhor. A igreja de Jesus Cristo, assim como Ezequiel, como Timóteo, como João, deve continuar pregando a doce palavra de Deus, a gloriosa e doce palavra de Deus. Como igreja, de vez em quando, a gente ouve um sussurro ou outro tentando desviar de pregação, da centralidade da pregação, da necessidade da pregação. Mas o que uma igreja deve, sobretudo, fazer é adorar o Senhor, pregando firmemente e fielmente a palavra do Senhor, pregando a doce palavra de Deus e sustentando o testemunho de Jesus para um povo rebelde, obstinado, ainda que isso nos traga, meus irmãos, consequências amargas, duras ou amargas. Por isso o livrinho é doce, amargo. O seu sabor é doce. As consequências de viver nesse mundo a palavra, tantas vezes são amargas. Mas nós devemos continuar sustentando-a, pregando-a firmemente. E por último, nos concentremos no que está revelado na palavra de Deus, na Escritura Sagrada.
Talvez nem precisasse dizer, mas é preciso dizer, nada de novas revelações, ou adivinhações, ou coisas dessa natureza. Observem como João conta as visões que teve. Ele sempre conta as visões com base na palavra de Deus. Observe como o autor da carta aos Hebreus exorta, ensina os hebreus, sempre citando a palavra de Deus. Observem como Cristo desenvolveu o seu ministério, desde a tentação no deserto, sempre fazendo referência à sua própria palavra. Nós devemos nos concentrar naquilo que Deus revela na sua palavra, o livro aberto, que é acessível a todos, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós, pertencem aos nossos filhos, nós devemos proclamar a eles. As coisas reveladas por Deus na sua palavra, aquilo que Ele nos revelou, é para que nós as obedeçamos, que as cumpramos, vivendo para a glória do Senhor. Que o Senhor mesmo nos abençoe, meus irmãos, e que a sua doce palavra, que pode trazer consequências amargas, a fidelidade de crer nela e de servir como a palavra ensina, mas que essa palavra permaneça em nossas vidas, em nossa casa, em todo lugar, que nós sejamos uma igreja que sempre proclame firmemente a palavra, e que todos nós, onde trabalhamos, estudamos, servimos, sejamos testemunhas, sustentemos o testemunho da palavra do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar mais um hino ou um cântico. Eu peço ao nosso irmão presbítero Zoênio que nos dirija um cântico, um hino, que juntos cantaremos adorando ao Senhor antes da oração final e da bênção apostólica.